3A nós rendemos um pouquinho mais, e já puxei a orelha do 3A para isso. E já aconteceu os dois, já aconteceu de uma aula render mais lá, outra aqui. Eu digo, não é algo assim que a turma se comporta de tal maneira, que às vezes uma dúvida de uma pessoa contamina outras pessoas, e eu na tentativa de diluir aquela dúvida, de resolver aquela dúvida, às vezes me enrola um pouquinho e a aula não rende do jeito que eu gostaria. Então olha só, vamos fazer essa aula especial. Eu quero chegar lá no final da aula, te falar, começar a te falar sobre a lei de Coulomb, tá bom? Vou começar, quero terminar a aula com a lei de Coulomb. Então vamos lá, galerinha. O negócio é o seguinte, revisão primeiro, tem que manjar de átomo. Para entender a eletrostática tem que ser bom de átomo. Lá pequenininho no meio, e lá no núcleo tem os prótons que são, e nêutrons que são nêutrons. Não pode mais cair nessa, hein? Nêutron. E gigantesco em volta, e lá na eletrosfera moram os que por sua vez tem carga negativa, são negativos. Adorei, adorei. Bom, na química a gente diz que a carga do elétron é -1 e a carga do próton é +1 e acabou. Na física a gente mediu a carga do maldito próton, do maldito elétron, e elas têm o mesmo módulo, mas sinais opostos. Por isso que a gente diz que a carga elementar é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Já que o átomo é um ser que tem cargas elétricas por natureza, todo o corpo tem carga, mesmo os nêutrons. A diferença é que o corpo neutro tem o mesmo número de partículas positivas e negativas, e a carga total resultante é zero. Mas não quer dizer que ele não tenha carga. Por isso, alguns alunos devem me questionar no primeiro verdadeiro ou falso que tem na apostila, porque eu estava lá dizendo, nêutron não tem carga. Mas aquele nêutron que ele fala ali não é um corpo neutro, é a partícula subatômica nêutron. Então cuidado, falar assim, um corpo neutro não tem carga, é correto? Não, porque o corpo neutro está cheio de prótons e elétrons. Então o correto é dizer que corpo neutro é aquele que tem o mesmo número de prótons e elétrons. Otávio, tudo bem? lembra lá no reforço que eu tinha passado errado? Tem que avisar a turma agora. Isso, né? Naquela parte eu vou explicar, né? Exatamente, naquela parte eu vou explicar exatamente o que aconteceu naquela partezinha para que as pessoas entendam, certo? Obrigado pela lembrança, querida. Show de bola. Depois eu te mostrei que quantidade de carga é só pegar o número de partículas em excesso que o corpo tem e multiplicar pela carga elementar. Lembra disso? E decidir entre mais e menos, geralmente é que deixa o aluno nervoso. Não precisa, cara. Se está neutro e ganhou o elétron, fica negativo, usa menos. Se está neutro e perdeu o elétron, fica sobrando próton, fica positivo, usa mais. Só isso. E aí, voltando ao nêutron, a apostila diz nêutron é um corpo negativo. Ela considera verdadeira isso aí. E cuidado, tu tem que ler o edital do teu vestibular para tu saber se tu pode chamar o nêutron, a partícula subatômica, de realmente corpo neutro. Olha por quê. Se no teu vestibular tiver lá no edital Física Moderna e um dos tópicos for quarks, se no edital falar que vai cobrar noção de quark, falar que o nêutron é neutro, que não tem carga, é errado. Porque o nêutron tem carga dentro de si, observem. Tanto os prótons quanto os nêutrons, eles são formados de partículas menores. Adivinha quem? Quarks. Claro, ali é sempre uma resposta boa. Quarks. E são três tipos. São dois tipos, aliás. São três quarks de dois tipos. O próton tem dois quarks do tipo up e um quark do tipo down. E o nêutron, dois quarks do tipo down e um quark do tipo up. Que história é essa? Down. E aquele ali, up e up. Tá vendo? A carga de um quark up é 2/3 da carga do elétron. É menor que a carga elementar. Então tu vê, a carga elementar não é na verdade a carga elementar de fato. Se descobriu posteriormente que existe uma outra carga mais elementar ainda, que são a dos quarks. Esse cara aqui, o nêutron, ó, ele tem dois quarks down. Por quê? Porque o quark down tem carga de menos 1/3 da carga do elétron. Agora olha que interessante. Quanto é que é 2/3 mais 2/3? 4/3 menos 1/3? 3/3 que dá? 1. A carga do próton é 1 por isso. Mas dentro dele tem coisas carregadas ó, que geram essa carga 1. Esse cara, menos 1/3 com menos 1/3.
2/3 mais 2/3, 0. Então, olhando de maneira mais verdadeira, mais verosímil, a gente pode dizer que nêutron, ele é neutro porque a soma das suas cargas internas dá 0. Mas até o maldito nêutron tem carga. Então é errado mesmo falar que o corpo neutro é aquele que não tem carga. Mesmo quando a gente fala do nêutron. Então, quando a apostila considerou verdadeiro aquele item, é que a apostila não estava considerando os quarks. Viu? Tu viu que delicado? Para tu ir para o teu vestibular seguro, tu tem que ter olhado o edital. Se tu não olhar o edital de um concurso, tu não sabe até onde o concurso vai, até onde ele não vai. Certo? Se simplesmente fala que não cai quarks no teu vestibular, não fala em física moderna em quarks, aí ele fala, o nêutron é um corpo realmente neutro. Aí tu diz que sim. É uma mentira, mas tu diz que sim porque o vestibular ignorou aquela parte do estudo. Que delicado isso, hein, cara? Então tu vê, se tu quiser ir bem no teu vestibular, e quando eu falo ir bem mesmo, é a galera que está fazendo vestibular competitivo. Tu tem que ler o edital, ficar ligado nos detalhezinhos que caem e que não caem. Porque senão o cara pode errar mesmo a questãozinha. Bonita essa parte então. Fui muito além, geralmente, da maioria dos vestibulares. Falamos um pouquinho sobre os quarks. Aí o amigo perguntou, professor, e o elétron? Na verdade, elétron e quarks fazem parte de uma família de partículas chamadas bósons, que são as partículas que compõem o mundo. Dentre esses bósons, tem inclusive o bóson de Higgs, que é conhecido como partícula de Deus, que atualmente está sendo estudada nos grandes laboratórios de física moderna, para tentar entender como é que o mundo realmente funciona. E o entendimento desse bóson de Higgs é fundamental para isso, a partícula de Deus. Então, existem pesquisas agora acontecendo em vários lugares do mundo para a gente entender cada vez melhor a matéria. Então isso aí é só o começo. Muito bom. Galerinha, depois a gente ainda começou a falar dos processos de eletrização, certo? Dos processos de eletrização, o primeiro e mais fácil, que é inesquecível, é o por atrito. Concorda? E o que é a característica do por atrito? Sinais opostos, porque um ganha, o outro perde, porém mesmo módulo, porque se um perdeu 5 elétrons é porque o outro ganhou, mesmo módulo. Não pode esquecer. Depois nós vimos na eletrização por contato, que é tipo de uma contaminação. Se está neutro e está positivo e encosta, o corpo neutro fica positivo. Se está neutro e está negativo e encosta, o corpo neutro fica negativo. Então é mesmo sinal, ou sinais iguais. Porém, eu só te mostrei qual é a carga que vai para cada um numa situação específica. Qual é a situação específica? Quando eles são idênticos. Quando os corpos em contato são idênticos, após a separação, o que ocorre? Divisão de carga igual. Não era isso? Vocês não lembram dessa parte? Corpos idênticos, encostou e separou. O que acontece com a divisão de carga? É idêntica. Cada um fica com a mesma carga. Foi o que a gente combinou? E se forem 1000 corpos idênticos, professor, divide por 1000. Cada um fica com uma milésima parte. Beleza? Então, ó, cuidado. Os módulos são iguais quando para corpos idênticos. E o professor, se for um grande e um pequeno, eu te disse, ainda não temos matemática para resolver isso. Mas futuramente, o cara vai dizer assim, ó, um corpo esférico de raio R tem 10 coulombs. Foi posto em contato com um corpo esférico de raio 3R. Encostou e afastou. Quanto de carga fica em cada corpo? Eu vou te ensinar a fazer essa conta, certo? Mas é só daqui a pouco. Por enquanto, tu só tem obrigação para a prova de saber que se os corpos são idênticos, a divisão de carga é idêntica e, portanto, o módulo também fica igual, não só o sinal. Tranquilo? Aí tu vê que bacana, né, a interação entre professor e aluno. A colega que veio na assistência me fez uma colocação que me fez perceber que talvez alguns alunos interpretaram erroneamente o que eu falei. Eu não falei nada errado, isso é importante que fique claro. Talvez alguns alunos tenham interpretado erroneamente o que eu falei. E eu desafio vocês sempre que possível a olhar o vídeo, ver eu cometendo erro e me avisar. Porque isso é grandioso, eu posso ir lá e me retratar. E eu erro pra caramba, certo? Porque eu faço parte de uma raça de seres humanos. Certo? Agora, eu olhei o vídeo depois que a moça fez a colocação e no vídeo não tem nada de errado. Mas devido à pressa no final, talvez alguns não tenham percebido um detalhe. Eu estava falando de eletrização por indução no final da
da aula a gente se enrolou um pouquinho nessa parte, embora seja ultra mega simples. E aí, antes de eu encerrar a indução, eu tinha prometido uma resposta para alguém, eu fiz uma outra colocação e fiz os desenhos dessa colocação próximo do indução, o que pode ter gerado alguma confusão. Então olha só, quando eu falo em eletrização, eu posso falar de um corpo condutor e de um corpo isolante, lembra disso? Essa parte final da aula não tem nada a ver com a indução em si, com o processo de eletrização por indução, tá? Isso ficou claro na minha fala, mas para quem está copiando e acompanhando é um desafio grande de prestar atenção em tudo. Eu falei, se tu está copiando, tu não está me escutando. Se tu está me escutando, tu não pode estar copiando, porque os seres humanos são unitarefa, e tem pesquisas científicas que provam isso. Tá? Então quando o cara fala, não, o jovem de 2013 ele faz 3 coisas ao mesmo tempo, é mentira. O jovem de 2003 faz 3 coisas horrivelmente mal ao mesmo tempo. O jovem de 2013 ninja, esse faz uma coisa, bem feito. Faz outra coisa, bem feito. E a outra coisa, e pode quicar rapidamente entre elas. Mas fazendo cada uma com qualidade, uma de cada vez. Infelizmente não existe ainda ser humano multitarefa. Tem uns caras que têm problema no cérebro, que eles conseguem fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Copiar com um olho com a mão direita e com o outro com a mão esquerda. Mas é um cara que tem um defeito no cérebro. Aí por isso que ele tem essa capacidade. Pessoas normais, não. Certo? Então tu vai sempre perder informação enquanto tu está copiando, infelizmente. Certo? E se tu é muito ágil, tu pode fazer isso com relativa qualidade sim. Eletrizei um condutor com carga negativa. Aonde essas cargas ficam? Na superfície externa. Eletrizei um corpo isolante aqui no cantinho com carga negativa. Onde é que as cargas ficam? Pronto, isso aqui foi um comentário no final da aula, que não é explicação para o processo de indução. Beleza? Fique bem claro então. Agora vamos rever o processo de indução, que é um processo simples. Pego um corpo previamente carregado. Nome desse corpo previamente carregado? Indutor. Pego um corpo neutro, mesmo número de prótons e elétrons. Aproximo o corpo neutro do corpo carregado. Aqui ocorre o processo chamado indução. Indução, na verdade, é quando um corpo carregado está próximo de um neutro, e já que os opostos, os elétrons que têm mobilidade tentam se aproximar do corpo positivo, e os átomos distantes do corpo positivo, que tiveram seus elétrons sugados, ficam com excesso de prótons. Este corpo induzido já está carregado? Não, olha o N de neutro, ele continua com o mesmo número de partículas, só que agora elas se separaram. Essa separação de cargas elétricas é que chamamos de indução. Depois que o corpo estiver induzido, próximo do indutor, tu conecta o corpo com a terra, espera bem pouquinho e já pode desconectar, mantendo o corpo próximo. Quando eu conectei com a terra, já que os opostos sobem elétrons pelo fio, e se o corpo era neutro e recebeu elétrons, após cortar o fio terra, esse corpo que era neutro ficou negativamente carregado. Por isso que na eletrização por indução, a gente sempre vai ter também sinais opostos. Se o indutor é positivo, o corpo carregado fica negativamente carregado. Se o indutor fosse negativo, ele expulsaria os elétrons pelo fio terra, certo? E ao expulsar elétrons, o outro corpo ficaria positivo. Sinais opostos. Bom, outra coisa bacana de falar no processo de eletrização, que muitas questões cobram esse raciocínio, dá uma olhada aqui. Outra coisa muito importante é entender que um corpo neutro, ele é sempre atraído por um corpo carregado. Dá uma olhada nisso. Olha só, vê se essa frase não parece meio esquisita. Um corpo neutro é sempre atraído por um corpo carregado. Parece esquisito porque a gente está acostumado com os opostos, mas o corpo neutro também é atraído por um corpo positivo ou negativo, justamente porque os opostos se atraem. Acompanhe. Imagina que esse cara está positivo e que esse cara está neutro. Já que os opostos se atraem, vamos supor que esse cara é um condutor, as cargas negativas vão se aproximar, como eu acabei de dizer, e as cargas positivas vão ficar lá mais afastadas. E olha só o que eu afirmei. Eu te pergunto, por que ele é atraído?
É verdade, tem prótons em excesso e tem elétrons, e eles se atraem. Mas olha só, aqui tem prótons e lá também tem prótons, e eles se repelem. Por que a atração é maior que a repulsão? Essa é a coisa que eu demorei alguns minutos para tirar da outra turma, a distância. Não está claro, gente, que a distância entre o corpo carregado e os elétrons é menor que a distância entre o corpo carregado e os prótons? Já que os opostos estão mais próximos, a atração é maior que a repulsão. E por isso que um corpo neutro é sempre atraído, não interessa qual é a carga do cara que o atrai. Certo? Mais uma vez, qual processo permitiu este fenômeno? Qual processo permitiu essa atração? A indução. Indução, então, o que é? É simplesmente fazer com que as cargas elétricas fiquem separadas dentro do corpo. Certo? Vamos fazer com um corpo negativo. Tem um corpo negativo, aproximei um corpo neutro. Como é que vai ficar a distribuição de carga? O positivo na frente. Na prática, os elétrons daqui migraram para lá, né? Certo? Porém, a atração é maior que a repulsão. Por quê mesmo? Por causa da distância. É por isso que um corpo neutro é sempre atraído. Então, cuidado, hein? Eu acredito que antes dessa aula, se eu te falasse, esse corpo é positivo e atrai esse outro, tu ia falar que esse corpo era necessariamente negativo. Agora tu sabe que não, ele também pode ser neutro. Olha que perigo. Certo? Então, se dois corpos se atraem, e um deles tu sabe a carga, tu não pode garantir qual é a carga do outro, porque tem duas possibilidades, ou ele é neutro, ou ele é a carga oposta. Por isso que o homem desenvolveu máquinas que permitem fazer essa análise. E eu quero te mostrar como é que essas máquinas funcionam. Uma dessas máquinas é o eletroscópio de folhas. É uma máquina extremamente idiota, é porque hoje, né, com a modernidade que nós temos, pô, o cara pega um celular Android, baixa lá um programa, ele lê a pressão do ar, lê a umidade relativa do ar, vê a altura em que o cara está, né, isso mesmo sem usar GPS. Com GPS dá para fazer uma porrada de coisa assustadora. Então o eletroscópio de folhas para o mundo de hoje parece uma máquina idiota, e de fato é, dá uma olhada. Eu tenho um potinho de vidro, nesse potinho de vidro eu boto uma rolinha isolante ali e uma haste metálica. E ali eu coloco uma bolinha também metálica. E o segredo do eletroscópio de folhas é que nessa parte de baixo tem duas folhinhas metálicas móveis, assim, ó, penduradinhas. Assim. Certo? Beleza? Ali, ó. As folhinhas. Tá beleza? Estão frouxinhas, tá bom? Aí, de repente, tens um corpo na tua mão, né? Tipo, esse aqui. E aí vem a dúvida. Ó, será que esse corpo está carregado? Será? Aí tu vai lá e encosta. Se esse estiver negativamente carregado e esse neutro, essa haste metálica e as folhas ficarão todos negativamente carregados. Porque eu acabei de revisar contigo eletrização por contato e nós vimos isso. Tudo bem? Se esse cara está positivamente carregado e aquele neutro eu encosto, esse cara ficaria positivamente carregado. E já que ele ia ficar positivamente carregado em todas as partes, as cargas de mesmo sinal se atraem ou se repelem? E aí a perninha ali abre, cara, ó. Se tu encostou e a perninha abriu, carregado, o cara estava. Se tu encostou e a perninha continuou fechada, estava neutro. Máquina idiota. Ela só serve para ver se o corpo está carregado ou não. Ela não diz se é positivo ou negativo. Concorda comigo? Ela simplesmente me permite encostar e ver. Abriu a perninha, está carregado. Não abriu a perninha, não está carregado. Acabou. Está na apostila, uma máquina moderníssima. Certo? Só por que os caras ensinam isso pra gente? Para ter uma noção histórica, cara, de que o primeiro equipamento para detectar se havia ou não carga elétrica era essa coisa idiota, eletroscópio de folhas. Mas aí os caras queriam mais, né? Ah, não, eu quero saber se é positivo ou negativo. Aí então tem o eletroscópio de pêndulo. Eletroscópio de pêndulo. Essa aqui já é moderna. Pêndulo. Como é que é o eletroscópio de pêndulo? É um pêndulo isolantezinho, bonitinho, e na ponta desse pêndulo um fiozinho com uma bolinha. Parece assustador, quer ver? A bolinha está negativamente carregada. Eu pego este corpo, porque eu queria saber o que ele é. Se ele é positivo, negativo ou neutro. E aí, cara, eu pego esse corpo, boto aqui e vejo a bolinha se aproximando. E vejo a bolinha se aproximando. E aí, que conclusão eu tiro? Ah, cuidado, pela aula de hoje tu pode tirar duas conclusões.
positivo ou ele é... Cuidado, gente, nós acabamos de ver essa parte, não podia dizer que ele era só positivo. A aula tinha a ver com isso. De novo, se atraiu, ou esse cara é positivo porque os opostos se atraem, ou ele é neutro pelo motivo da indução que eu acabei de explicar. Tudo bem? Putz, atraiu. Das 3 possibilidades que existiam, agora eu sei que é uma das 2. Adivinha qual é o próximo teste? Pega um eletroscópio carregado com uma esfera positiva e aproxima de novo. Se atrair de novo, era neutro, porque o neutro é atraído por todos eles. E se repelir, era positivo. Os opostos se atraem e se repelem. Muito obrigado. Sempre pensando, tu vê, é bacana ver isso. Eu não decoro nada, eu sempre estou raciocinando. E às vezes me confundo, é isso aí. Galerinha, show de bola. Esse eletroscópio de folha, de Pedro, ele é uma evolução em relação ao eletroscópio de folhas, né? Concorda comigo? Porque ele permite detectar o tipo da carga, se é positivo ou negativo. Aí o aluno poderia perguntar assim, professor, como é que ele sabe que ficou positivo ou negativo? Aí tem aquela história da série triboelétrica, lembra? Tem uma série de materiais que já iam sendo estudados há anos e eles iam percebendo, ó, esse ficou positivo e esse negativo. E foram usando esta base para hoje a gente ter conhecimento, né? Ao atritar 2 materiais, quem fica positivo e quem fica negativo. E tu não tem que decorar, certo? Se no vestibular a gente der uma série de materiais para atritar, ele tem que te dar uma série triboelétrica daquela que tem na apostila para tu saber quem é que fica positivo e quem é que fica negativo. Tá? Não tem decoreba nessa área não. Feito isso, feito falar desses eletroscópios de folhas, outra coisa que vale a pena a gente falar para vocês é sobre o gerador de Van der Graaf. Uma coisa que eu acho que alguns de vocês já viram. Menina vai lá, bota a mão no gerador de Van der Graaf, o cabelo fica arrepiadão assim, abertão. Já viram isso? Um barato isso, cara. É um equipamento bobo de fazer. Olha só como é que se faz o gerador de Van der Graaf. É simples. Primeiro tu pega, sei lá, um novelo de lã lá na tua casa. Velho, lá, novelo de lã. Tu pega lá uma cinta plástica de alguma coisa, ou até um pedaço de plástico mesmo, e faz uma cinta neles, tipo colocando em 2 rodinhas, uma aqui e outra aqui. Ó. Daria até para botar uma manivelinha aqui, para que quando tu atritasse, quando tu girasse a manivela, a esteira plástica deslizasse e atritasse com a lã. E já que são materiais diferentes atritados, vai ocorrer eletrização por atrito. Eletrização por atrito. Só que aí, cara, essa eletrização uma hora é tão grande, né, que as cargas opostas voltam a se atrair e anulam uma outra. Só que olha a sacada do Van der Graaf. Vou conectar um fio metálico aqui raspando na esteira de plástico e vou conectar esse fio metálico na parte interna de um capacete metálico. Ó, um capacete metálico, ele encostou na parte interna. Vamos supor que quem está ganhando as partículas negativas é o plástico. Após atritar, essas partículas negativas do plástico percorrem o fio e vão para esse capacete metálico. E aonde que elas ficariam, essas cargas negativas? Na superfície externa, porque os iguais se repelem. E já que aquele fio está conectado pela parte interna, as cargas não vão ter como voltar. Ou seja, depois de alguns minutos girando a manivela, tu viu, cara? É lã, plástico da tua casa, um pedacinho de fio de cobre e uma panela da tua mãe. Tu conectou o fio por dentro da panela. Depois de ficar um tempo esfregando os dois, a carga que foi toda para a panela, imagina que a panela está conectada com borracha aqui no chão, né? Para não deseletrizar, beleza? Depois de algum tempo, essa panela está com 50 mil volts, cara. 50 mil volts, não vai matar ninguém, pode lamber a panela, não vai dar nada. Porque esses 50 mil volts foram sendo adquiridos vagarosamente. Então se tu pega a tua irmãzinha com o cabelo fininho e lisinho e bota a mão aqui, pô, os elétrons vão para a extremidade do cabelo dela e ela fica com o cabelo armadão, cara. É bem divertido de ver. Se tu encostar na tua irmã nessa hora e tu tiver descalço, ela vai tomar um choquezinho mini, um arrepiozinho, e o cabelo vai baixar. Porque nessa hora tu foi usado como fio terra e deseletrizou a tua irmã. Beleza? Se tu faz assim com o dedinho, ó, tu vai ver um raiozinho disparando de um dedo pro outro. E é inofensivo. Quando o cara vai no museu da PUC ou numa outra universidade e brincar com isso, quando é o engenheiro que fez, ele faz mais caprichado, ele pega um fio do outro corpo e bota em outro capacete, sempre na parte interna do capacete, senão as cargas elétricas vão querer voltar. Se esse cara ficou negativo, claro, né, porque na evitação por atrito as cargas são por sinais. Aí tem 2 capacetes no gerador de Van der Graaf massa, ninja da faculdade, um ali, outro ali. Aí um jovem bota a mão no capacete, o outro jovem bota a mão no outro capacete e eles aproximam o dedinho assim, ó. Cara, numa distância dessa mais ou menos, um raio sai de um dedo para o outro na tua frente, cara, na tua mão.
e dá um choquezinho inofensivo, gostosinho, certo? Não é forte. Pode ir até 100 mil volts esses geradores e é inofensivo porque a corrente elétrica é baixíssima. E o que mata não é a voltagem apenas, é a voltagem e a corrente que percorre o corpo. Se a corrente é baixa, 1000 volts, 10 mil volts, 100 mil volts podem percorrer o teu corpo inofensivamente. E 1 volt pode te matar se for uma corrente de 100 amperes. Tá? Então cuidado, é na verdade a corrente que percorre o interior do corpo que é o perigoso, né? Que gera a tetanização dos músculos, a contração máxima dos músculos e pode levar à morte. Nós vamos falar mais sobre isso futuramente. Galerinha, gerador de Van der Graaf, ele se baseia em 2 princípios bobos. O processo de ionização por atrito e o fato de um condutor, as cargas elétricas em excesso ficar sempre na parte externa. Aí o cara conecta o fio por dentro para as cargas só poderem ir e não conseguirem voltar. Certo? Ele vai acumulando carga e tu vê bem divertido. Se tu botar no YouTube, cara, vão ter vários videozinhos desses feitos em casa. E se tu quiser, se tiver interesse, dá pra se divertir um pouquinho. Legal. Agora, a parte ninja da aula é agora. Essa parte toda é importante, mas é um pouco de perfumaria, tem um pouco de perfumaria junto. E o bonito agora é o que eu vou te contar. Essa parte que eu vou te contar agora é muito importante. Respira fundo que vai começar o filé da aula.